A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus novamente fale conosco, como já tem falado através de louvores, como já tem falado através da sua presença em nosso coração, e que venha falar também através da palavra que vai ser entregue esse final de tarde e início de noite. Eu creio que nós já ouvimos falar, você já ouviu falar, que às vezes em uma determinada construção ou obra é lançado ou colocado lá uma pedra fundamental. Vemos isso muito comum em igrejas, principalmente nas igrejas presbiterianas, quando eles estão para iniciar a obra de uma nova casa, numa casa do Senhor, eles lançam ali a chamada pedra fundamental. E o que significa, o que simboliza a pedra fundamental? Para nosso entendimento, pedra fundamental ou pedra angular é o nome que se dá a um primeiro bloco de pedra ou alvenaria lançado em uma obra, numa construção. É uma espécie de marco que pode ser também colocado debaixo do piso, onde vai se deixar registrado ou marcado o início daquela obra. Normalmente se realiza uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental, o que significa o início efetivo, então, daquela edificação. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a definição de pedra fundamental indica ou assinala o início de uma obra importante. Essa definição. Também é costume se adicionar a esse local uma cápsula do tempo, chamada uma cápsula do tempo, que é um recipiente fechado, lacrado, onde nele se contém uma ata do que estava acontecendo, às vezes uma lista com o nome das pessoas presentes, algumas lembranças da época, tais como jornais, fotos, documentos, moedas e etc. A cerimônia de abertura da terra e lançamento dessa pedra fundamental, de se colocar lá a cápsula do tempo, ela é muito comum em algumas culturas e simboliza o primeiro dia de construção daquele edifício, daquela obra, daquele projeto. Aqui nessa casa, onde nós estamos agora filmando, que é na área da garagem, bem no meio da garagem, eu tenho lançado uma pedra fundamental, uma cápsula do tempo. Ela está aqui, ela foi lançada quando nós compramos essa casa e nós fizemos a sua primeira reforma. E nessa primeira reforma, antes do piso da garagem ser feito, nós preparamos essa cápsula do tempo, consagramos a Deus, oramos ao Senhor, agradecemos o nome do Senhor, deixamos nela mensagens, fotos e entre outros objetos, uma Bíblia, entre outros objetos. E um dia, quem sabe, alguém que quebrar esse piso vai encontrar essa cápsula do tempo. Pode ser que nem eu, nem minha esposa não estejamos mais aqui. Mas a carta que eu escrevi, eu guardei uma cópia. E eu queria só ler para vocês essa cópia, porque ela faz muito sentido a tudo que Deus tem feito em nossas vidas e tudo que tem acontecido. E ela diz assim: consagramos esta casa, esse lugar, às vidas que aqui pisarem ao Senhor. No futuro, quando não mais estivermos aqui, o Senhor continuará presente. Se esta carta e demais itens forem encontrados, é porque Deus assim o quis. Esta pedra fundamental, Ebenezer, mesmo nome que chamou o profeta Samuel em 1 Samuel 7, e cujo significado diz que até aqui o Senhor nos ajudou. É uma grande verdade em nossas vidas. Em tudo damos graças a Deus, por tanto que Ele nos fez e tem feito. Esta casa foi um presente do Senhor, em todos os seus detalhes, exatamente como sonhamos e apresentamos a Deus ainda como desejo. Deus atendeu o nosso desejo, como nos deu mais do que havíamos pedido, porque Deus é fiel. Este marco é o símbolo da aliança de Deus para com nossas vidas. Nesta casa, com muita felicidade, onde eu, pastor Arthur, minha esposa, pastora Angie, nossos filhos malteses, Oliver, a Sky, que infelizmente não está mais conosco, e o Toy, os nossos gatos Nick, que infelizmente também não está mais conosco, mas agora nós temos a Chanel, e o Bambino, nosso filho querido Henrique, meu filho amado Eduardo, minha querida cunhada Áudia. Todos nós passamos aqui momentos muito especiais. Meu amado filho Eduardo, meus irmãos, sobrinhos,
que às vezes ficam longe, nós demoramos para nos ver, mas todos eles fazem parte da marca de nossa história de vida. Mas tudo passa, tudo passa. Somente a palavra de Deus fica eternamente. Por isso, a todos que aqui passarem, sejam grandemente abençoados por Deus, que esta terra seja santa e próspera, e que assim, se Deus quiser, aqui seja levantado a Igreja de Cristo. E você que hoje lê esta carta, saiba que não há nada melhor do que servir ao Senhor. Que as maravilhosas pazes do Senhor Jesus esteja hoje e sempre com vocês. Amém. Essa carta fala, e quando eu li, eu me lembrei de por que nós estamos hoje fazendo os cultos, louvando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor nessa casa. Porque lá atrás, quando eu ainda nem sonhava com isso, nem passava pela minha cabeça, já havia feito uma aliança com Deus e o Deus feito uma aliança conosco. E a Bíblia também relata momentos em que um altar, uma pedra fundamental, foi levantada em agradecimento a Deus, como marca de um milagre ou ação sobrenatural de Deus. Uma delas está relatada em 1 Samuel 7. Mas antes de ler a palavra, como eu li essa carta, também na mesma época, eu havia mandado fazer essa placa, para deixar marcado aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sempre continuar nos ajudando. Então vamos ler junto 1 Samuel 7, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Então, os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos seus deuses estrangeiros e dos postes consagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. E assim os israelitas se livraram dos balins, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. E disseram a Samuel: Não pare de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betecar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergou entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Estava ouvindo essa pregação sendo trazida pelo reverendo Anderson Freire, da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Eu deixo a minha saudação aos irmãos cuiabanos e à amada Igreja do Senhor. E ele cita na sua pregação que nos últimos tempos, principalmente em relação às enfermidades, que tem tirado o foco da igreja, tem tirado o foco dos irmãos em buscar a Deus. Temos visto o esfriamento da igreja, isso também já foi falado em outras pregações, que sutilmente vem sendo afastados da maravilhosa presença do Senhor, que acaba passando por despercebido e vai se esfriando e se esfriando. Devemos lembrar que temos uma aliança com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, e que temos que aquecer o nosso coração diariamente
na presença do Senhor com a leitura da sua palavra. Vamos entender o significado agora da palavra Ebenezer. Ebenezer em hebraico significa pedra de ajuda. Ebenezer também é o nome de uma aldeia de Efraim, onde os filisteus derrotaram os israelitas. Portanto, Ebenezer é também dado o nome de pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus os ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Antes o povo havia se afastado de Deus, se afastado da presença do Senhor, como já lemos e estudamos em outras passagens. E sempre que o povo que se afastava de Deus, ele era levado à derrota e à escravidão. Sempre que você, sempre que eu, sempre que nós nos afastamos de Deus, nós somos levados à derrota e à escravidão. Mas como assim? A escravidão foi abolida. Quando se fala em escravidão na Bíblia, nós estamos falando da escravidão espiritual, da escravidão do medo, da escravidão da angústia, da escravidão da tristeza, da escravidão do desânimo. É dessa escravidão que está sendo falada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mandava sempre um profeta para levar ao povo uma palavra de arrependimento e conserto, para que ele se afastasse do pecado. Para estarmos na presença de Deus, temos que diariamente nos arrepender, nos afastarmos do pecado e buscarmos a misericórdia e perdão do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim, que Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, dos postes sagrados, consagre-se ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Israel estava adorando outros deuses. Israel estava buscando ajuda, buscando força em falsos deuses, e havia se esquecido do Deus de Israel, daquele Deus verdadeiro. Mas havia uma esperança para o povo de Deus, como há uma esperança para nós e para a nossa causa, para a sua vida, para a sua família, seus projetos, seus sonhos. Sempre há esperança quando estamos na presença do Senhor. E a palavra diz, primeiramente, que os filisteus derrotaram os israelitas próximos ao de Ebenezer. Por isso que o versículo 1 e 2 fala que eles levaram a arca da aliança. E o Senhor não pôde ajudá-los. O Senhor não pôde ser a pedra de ajuda do seu povo, porque eles estavam em pecado, estavam sem fé, estavam em desobediência. Deus não age no meio da desobediência, do pecado, da idolatria, da fornicação, da traição, da mentira. Deus não age nesse meio. É preciso estar limpo do pecado. Por isso Israel foi derrotada, por isso Israel foi humilhada, por isso Israel foi escravizada. E lá no versículo 4, perdão, 1 Samuel 4, 1, diz assim: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotada pelo filisteu, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. 4.000 homens de Israel foram mortos, foram derrotados, foram humilhados por causa do seu pecado. Mas o povo ouviu a voz do Senhor através do profeta Samuel. E Deus tem falado culto após culto, através dos louvores, através da palavra, através de profetas, através de sonhos, para nos arrependermos e abandonarmos o velho homem. Somente com arrependimento Deus poderá ser a nossa pedra de ajuda. Somente através do arrependimento. Aí o versículo 4 diz assim: assim, os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante ao Senhor. E naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. O povo então se volta para Deus de coração aberto, arrependido. E o amor de Deus por seu povo era grande, sempre foi grande. E sempre Deus ouvia o povo com o coração arrependido e entrava com a providência. E Deus entrava com a libertação do cativeiro. E Deus apagava suas transgressões, Ele curava suas feridas, Ele mandava chuva e a terra ficava fértil. Ele dava vitória sobre os inimigos. Sem Deus, escravidão. Com Deus, livramento e vitória. Assim Deus age sobre nossas vidas, sobre a sua vida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje
e amanhã. Hoje, o homem muda, o homem se esquece, o homem não cumpre, mas Deus é fiel, Deus é justo. Aí o versículo 7 diz que quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, o que eles fizeram? Vamos atacá-los, vamos derrotá-los, vamos matá-los. O povo estava tanto tempo afastado de Deus que eles tinham perdido a sua fé. Afastar-se de Deus rouba a nossa fé. Parece que duvidamos do poder de Deus em nos dar a vitória. E é isso que estava acontecendo naquela época, e é isso que acontece nos tempos de hoje. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel, imaginando que seriam novamente derrotados, levados cativos, presos, humilhados, escravos. Haviam se esquecido dos grandes feitos do Senhor. O pecado apaga de nossa memória os grandes feitos do Senhor. Muitas vezes nos esquecemos dos grandes feitos do Senhor, de onde Ele nos tirou, dos milagres que vivemos, das vitórias recebidas. Mas é para nós não termos medo, porque o Senhor nosso Deus nos livrará com a sua mão forte, nos dará a vitória com a sua mão forte. Você nem precisa tirar a sua espada, ou seja, nem precisa sair da sua posição, porque o Senhor mandará seus anjos lutarem a nossa luta. Aí o versículo 8 diz assim, que disseram a Samuel, não pare de clamar, Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Eles estavam apavorados. Na época, o profeta era quem intercedia pelo povo, o profeta era quem falava com Deus, e era o profeta que Deus respondia. Mas hoje você e eu podemos interceder por nossas vidas, pela vida da nossa família, pela vida do seu trabalho, para que Deus nos dê vitória em nome de Jesus. Nós somos profetas do Senhor, nós temos essa autoridade dada por Deus. Aí no versículo 9 diz assim, que então Samuel pegou o cordeiro, ainda não desmamado, que era um cordeiro ainda que estava mamando, devia ser bem filhotinho, e ofereceu ao Senhor em holocausto, e clamou ao Senhor pelo povo, e clamou ao Senhor por cada um daqueles homens e mulheres. E o que diz a palavra? Que o Senhor lhe respondeu. No tempo de Samuel, era necessário o sacrifício para se alcançar o perdão de Deus. Hoje, não precisamos, porque o cordeiro já foi sacrificado na cruz do Calvário, já foi pregado no madeiro, o Cristo que carregou nos seus ombros os nossos pecados, para que pudéssemos ter a comunhão com o Pai, para que pudéssemos ter os pecados perdoados. E o Pai então entrega o seu próprio Filho à morte de cruz, por mim e por você, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o profeta apresenta a petição do povo a Deus, e ergue o holocausto ao Senhor. Aí no versículo 10 diz que então Samuel ofereceu o holocausto, e filisteus se aproximaram para duelar, para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou de fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico. O Senhor trovejou. Irmão e irmã, quando Deus nos entrega a vitória, será por completa. Quando Deus entra na nossa causa, o céu vai se abrir e o Senhor vai trovejar para nos dar a vitória. O gigante se levanta sobre a sua vida, mas vai cair por terra no nome de Jesus. A sentença quem assina é o nosso advogado, o Senhor Jesus, não é o homem não. Quem cura a nossa enfermidade não é um médico homem, mas é o médico dos médicos, é o Senhor Jesus. Então toma posse da tua vitória no nome do Senhor Jesus, porque o céu vai trovejar hoje. Aleluia, glória a Deus. Então diz a palavra no versículo 12 que Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Depois do arrependimento do povo, depois do povo se voltar ao Senhor, depois do povo entender que o Deus deles é o Deus que ajudaria, que era a pedra de ajuda para a vida deles, para o seu povo, para a sua vida, para a minha vida. Eles receberam a vitória e derrotaram os filisteus. Samuel declarou naquele lugar um altar erguido ao Senhor, uma pedra lançada ao Senhor, uma pedra angular, uma pedra fundamental. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você consegue declarar isso na sua casa? Você consegue declarar isso na sua vida? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu declaro isso porque eu plantei a pedra ao Senhor nesse lugar.
e plantei crendo que o Senhor continuará me ajudando a cada dia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando, porque Deus é fiel, porque Deus é a nossa pedra de ajuda, é a pedra de ajuda de Israel e a sua pedra de ajuda, responsável pela vitória entregue nas mãos do seu povo. E Deus será responsável pela vitória entregue nas tuas mãos. Deus é a nossa pedra de ajuda. Deus vai nos entregar a vitória nas mãos. Creia, igreja. Nós também podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor vai continuar a nos ajudar sempre que pedimos em nome de Jesus, sempre que buscarmos com fé, sempre que buscarmos crendo, sempre que buscarmos para estarmos limpos do pecado e em comunhão com o Pai, o Senhor vai nos ajudar. Esse ano está sendo difícil, como foi difícil o ano passado, como foi difícil o ano retrasado, como foi difícil o ano de 2019, 2018, 2017, 2016, e como vai ser difícil 2023, 2024, 2025, com lutas, com dificuldades. Mas, em tudo, o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando, porque Deus é nossa pedra de ajuda. Basta crermos e basta declararmos, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus deseja nos ajudar sempre, para que todos os dias possamos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Creia nessa palavra profética na tua vida. Na sua causa, quem vai te ajudar é Deus. O homem nada pode fazer. Por sinal, o homem pode sim dizer, não tem mais jeito. Até aqui era o limite. Acabou. Agora é só milagre. Então viva, irmão, o milagre de Deus. E mostre ao homem o Deus que você serve. Mostre ao mundo ao Deus que você serve. Se prostre na presença do Pai. Se prostre na presença do Senhor. Entrega no altar do Senhor. E Ele fará milagres sobre tua vida em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra abençoada em nome de Jesus. Pai, amado Deus, quero te agradecer, querido Senhor, por a palavra que tu trouxeste para nós este dia, esta tarde, Pai. Uma palavra de vitória, uma palavra profética, Pai amado, em que isso entregasse ao teu povo, através da boca de Samuel, Pai, e entregasse agora em nossas vidas, Pai amado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor continua nos ajudando, nos abençoando e nos guardando, Pai. Tu ergueste esse lugar, esta casa, para engrandecermos o seu nome. Eu entendi, Pai, o teu recado, entendi a tua vontade, entendi a tua palavra, Pai. Porque aqui é levantado a casa do Senhor. Até o dia, Pai, que assim o Senhor quiser mudar. Mas a tua vontade prevaleça, sempre sobre nossas vidas, sobre a vida do teu povo, daqueles que estejam ouvindo, assistindo, Pai amado, a este culto, Senhor. Que a palavra entre no coração, enraize, e que ela possa, Pai, florescer, Pai, na vida dos meus irmãos queridos em Cristo Jesus, Pai. Eu peço, Pai amado, que o Senhor visite a cada um agora, Pai, e derrame sobre eles, Pai, a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.